Hoje eu quero falar um pouco sobre como buscamos boas oportunidades em altcoins. Esse é um assunto que muitas pessoas questionam aqui no canal, seja também no Instagram, no TikTok. As pessoas costumam falar: Renato, como é que você procura boas oportunidades nas altcoins? E existe um passo a passo que eu sempre gosto de estar mencionando, que eu considero de extrema importância para nós encontrarmos boas oportunidades nas altcoins. Primeiramente, a gente tem que entender que existem vários tipos de trades, tá? Existe o swing trade, que é um trade mais longo, é aquele trade que você vai deixar aberto ali por vários dias, às vezes semanas, tá? Dependendo da movimentação de preço do mercado, dependendo da tendência do mercado. Existem oportunidades de day trade, que é aquele trade que você vai fazer ali num período de um dia, uma operação que você abre à noite, deixa ela correr durante o dia, ou você abre de manhã e aproveita ali aquela movimentação daquele dia. E existem também uns trades rápidos que nós chamamos de scalps. São oportunidades que aparecem ao longo do dia, muitas vezes gerado por notícias, o mercado dá aquela queda, tem aquele impacto, e aí você aproveita para entrar e fazer aquela operação rápida. Mas eu quero falar aqui agora, eu quero me ater um pouco sobre a questão de operações mais longas, né, com altcoins, e também operações que são mais lucrativas, porque quando uma altcoin ela pega uma tendência, nós vemos uma tendência, por exemplo, no mercado em tendência de alta, você consegue achar uma oportunidade num padrão gráfico, numa análise técnica boa, numa altcoin, você tem a possibilidade de surfar, por exemplo, uma grande movimentação, tá? Eu peguei como exemplo aqui uma moeda, a moeda HBAR, e nós estamos vendo aqui no tempo gráfico semanal. Ó, veja que essa moeda HBAR ela teve aqui um grande período de acumulação. Ó. Nós temos aqui ó, um momento onde o preço corrigiu, aqui desde abril de 2022, ó, e aqui ela forma ó, um grande período de acumulação. Foram mais ou menos aqui 2 anos de acumulação de preço para que ela voltasse aqui dentro de uma nova tendência de alta, ter uma movimentação explosiva, tá? Então, um dos pontos que eu olho ó, é esse ponto de acumulação aqui do ativo, ó. O ativo ele vem formando essa acumulação, ele vem respeitando aqui níveis de suporte, ele vem aqui confirmando através de fundos duplos, fundos triplos, tá? Esses níveis de suporte, e quando nós vemos que o mercado apresenta uma reversão de tendência, que o mercado ele sai de um bear market, de um mercado de urso, de um mercado de queda, para um bull market, que é um mercado de touro, um mercado com a tendência de alta, nós vemos que essas moedas têm grandes possibilidades de preços, dos seus preços explodirem por conta dessa grande acumulação, tá? Então, ó, eu observo a acumulação e depois eu procuro por padrões gráficos. Olha que interessante, ó, um padrão gráfico que a gente pode destacar aqui para HBAR seria aqui uma cunha descendente no semanal, que ela durou aqui quase 2 anos. Ó. A gente pega daquele ponto ali, a gente traça aqui, ó, essa cunha, vamos traçar aqui a parte da LTA, já traçamos a LTB, e aqui nós temos uma cunha, ó. Veja que a gente tem uma cunha num tempo gráfico semanal, o preço ele vem trabalhando dentro dessa cunha, ó, desde o começo de 2022, aí o preço vem movimentando, ele vem afunilando, afunilando, ele vem apertando, até que nesse ponto aqui, ó, em novembro agora de 2024, nós tivemos uma confirmação desse suporte, né, nessa base dessa cunha, onde a partir daqui, nós estamos falando de tempo gráfico semanal, tá? Então, cada candle desse aqui representa a movimentação de uma semana. Veja o que é um swing trade, por exemplo. Quem conseguiu aproveitar essa base de preço aqui, formada aqui no dia 4 de novembro de 2024, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5 candles, ó, 5 semanas consecutivas de alta. Ó. O preço saiu aqui da casa dos 0,4 centavos de dólar e bateu aqui na casa dos 39 centavos de dólar. Veja que foi uma alta ó, de aproximadamente 810%. Isso sem alavancagem. Imagina se você tivesse feito aqui uma operação, por exemplo, alavancado a 5, alavancado a 10, né? É sempre bom tomar cuidado com a alavancagem, se falando de altcoins, porque elas são muito mais voláteis que o Bitcoin, né? Então o preço ele oscila muito mais.
Quem entrou com uma alavancagem aqui, por exemplo, de 5, teve aí um lucro exponencial de aproximadamente 4.000% numa operação. Então em 5 semanas, em pouco mais de um mês. Então veja que as altcoins, quando elas são analisadas no tempo gráfico semanal, elas oferecem excelentes oportunidades para swing trade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de altcoins aqui ao lado, tá vendo? Ó, eu tô rolando aqui, tem uma lista aqui enorme de altcoins. O que eu faço? Vou verificando uma por uma. As que estão apresentando esse padrão, eu vou anotando num papel e depois eu faço uma análise detalhada em cada uma. Às vezes você pode abrir 2, 3, 4, até 5 operações. Se o mercado for favorável, você pega o Bitcoin numa tendência de alta, você vê que a tendência tá propícia, né, a um swing trade, a um bull market. Então você vai abrindo várias operações. É sempre importante também, no meio dessas operações, vocês verem que fica aqui alguns pavios onde as pessoas estão realizando lucro. Então você, quando pega uma movimentação grande como essa, o ideal é você ir realizando parciais nos seus trades. Ó. Aqui nós tivemos um rompimento, ó. Por exemplo, aqui a gente já tem uma resistência. Então aqui o ideal é você fazer uma parcial. Você faz uma parcial, sai aí com 20, 25% da operação, não sei, você vai analisar de acordo com o seu gerenciamento. Sobe o seu stop, porque se o preço ele recuar, você já está no positivo, tá? E você vem fazendo parciais, ó. Você faz uma outra parcial aqui, você faz uma outra parcial aqui, ó, até você fechar totalmente a sua operação. Quer dizer, as parciais são estratégias inteligentes que você pode ir garantindo lucro no bolso, tá? E como é que você vai gerenciando o seu stop numa movimentação dessa? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Por exemplo, aqui como nós estamos no tempo gráfico semanal, eu gosto de colocar para mim gerenciar o stop no tempo gráfico de 4 horas e eu vou subindo o meu stop em bases de preço formadas. Ó. A gente tem uma movimentação, deixa eu só apagar esses desenhos para a gente visualizar aqui com mais nitidez. A gente tem uma movimentação, ó. Então aqui nós tivemos uma base de preço formada. Ó. Imagina que você tenha entrado na operação aqui nesse ponto, ó. Aí teve uma movimentação de alta, formou uma base de preço para uma nova movimentação de alta, ó. Então, se eu entrei aqui neste ponto, aqui foi meu ponto de entrada, quando o preço ele vem aqui, ele lateraliza, ó, aqui você pode fazer uma parcial, aí aqui você espera uma nova movimentação de alta. Ó. Eu vi que iniciou uma nova movimentação de alta, eu pego o meu stop que estava aqui e subo para essa nova base de preço. Quer dizer, essa operação já não me dá mais prejuízo, tá? Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu vou subindo o stop de acordo com as bases de preços. Fez uma nova base de preço aqui, ó, para uma nova continuação de alta. O que eu faço? Eu pego o meu stop que estava aqui e subo para cá, e quando ele bater aqui o topo dessa movimentação, eu faço uma nova parcial. E assim eu vou gerenciando esse meu trade com uma probabilidade de risco muito baixa, porque está tudo dentro do meu gerenciamento. Aqui no caso, nessa primeira surfada aqui, dessa primeira onda de alta do preço, quando você sobe o seu stop aqui nessa primeira posição dessa base de preço, essa operação já não vai te dar mais prejuízo. Mesmo que aconteça alguma coisa que o preço venha a cair, você vai ser estopado aqui no lucro, tá? Então o gerenciamento também é muito importante. Então é mais ou menos dessa forma que eu procuro buscar oportunidade em altcoins. É muito importante também, por exemplo, quando a gente estava falando aqui do tempo gráfico semanal, você está olhando também a altcoin contra o par BTC, tá? Você vai fazer assim, ó. HBAR BTC. Por que é bom você fazer isso? Ó? Veja que a gente tinha um padrão aqui também no par BTC, ó, de uma cunha, fica claro também aqui no semanal. Ó. Vamos traçar aqui, vamos pegar aqui desse ponto. Ó, eu estou vendo a moeda contra o par BTC, contra o par do Bitcoin, tá? Então, ó, veja que a gente também tinha aqui um padrão de cunha descendente, que é um padrão típico que rompe para cima. Aí o que acontece? Quando a gente observa a altcoin contra o par BTC, por que isso é importante? Porque se o Bitcoin tiver uma movimentação de alta, essas moedas que estão num padrão gráfico representando aqui, nos mostrando também uma tendência de alta, uma tendência explosiva, né? Vamos dizer assim, que é o caso dessa moeda no tempo gráfico semanal, essa cunha no par BTC, significa que se o Bitcoin subir, essa altcoin ela tem uma probabilidade muito grande de ter uma valorização bem maior que o Bitcoin, porque ela está forte contra o Bitcoin.
Então veja ó, que contra o par BTC nós vemos aqui que quando ela teve aquela movimentação de alta que o Bitcoin começou a subir, impulsionado lá pelas notícias da reeleição de Donald Trump, enfim, o que movimentou o mercado no final do ano passado, proporcionou aqui uma grande alta para várias altcoins. Então é muito importante você sempre verificar aqui o par BTC, tá? Então, recapitulando, é interessante nós olharmos sempre as moedas no tempo gráfico semanal, como eu mostrei aqui. Nós olhamos aqui a Itbar no tempo gráfico semanal, ó, aí nós aproveitamos aqui para pegar essa tendência de alta. Sempre uso o tempo gráfico de 4 horas para fazer base de preços e movimentar o meu stop nessas bases de preço. E também sempre olho a altcoin contra o par BTC para ver a força dela contra o par BTC. Se é um padrão gráfico também que tem a probabilidade de rompimento para cima, como eu falei, o Bitcoin tendo uma movimentação de alta, essas moedas vão estar com certeza aí também subindo muito mais que o Bitcoin, porque elas estão fortes contra o Bitcoin, tá? E aproveitando aqui também para a gente estar concluindo essa análise, essa mesma moeda aqui, a Itbar, nós vemos que ela está formando aqui, ó, uma bandeira de alta, tá? No semanal, ó, a gente tem aqui uma bandeira de alta, ó. Se a gente pegar aqui, ó, pegando aqui desde os pavios, ó, esse aqui também é um padrão que o mercado se consolidando aí, o Bitcoin mantendo essa tendência de alta, provavelmente, tá? Essa moeda vai ter também mais uma pernada de alta aqui, ok? Se a gente for ver aqui o topo histórico dela, vamos colocar aqui no tempo gráfico de 3 meses. Ó, ela tem um longo caminho ainda para percorrer até o seu topo histórico, tá? Então é uma moeda aí que tem ainda a possibilidade de grandes valorizações aí para os próximos dias, né? Para os próximos dias que eu falo, talvez até para os próximos meses, né? Porque a gente está falando aqui, a gente estava analisando essa bandeira de alta no tempo gráfico semanal. Se o mercado continuar mostrando essa tendência de alta aí, tá ok? Bom, dessa forma a gente analisa as nossas altcoins, a gente busca as melhores oportunidades, você vai ter a sua lista de altcoins aí no seu TradingView e você tem que fazer a lição de casa, e analisando uma por uma, anotando as que apresentam as melhores oportunidades para você poder pegar aí essas movimentações. É trabalhoso, mas se você conseguir acertar uma movimentação dessa, o resultado vai ser muito satisfatório, o seu trabalho vai ter valido a pena, ok? Grande abraço a todos, nos vemos aí nos próximos vídeos, até mais.